Olá a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando verão esta aula. Meu nome é Paula Jucá Fascomi. Eu sou defensora pública no estado da Bahia. Sou especialista em Direito Penal e Criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul. E agora iniciando aí também um mestrado em Criminologia na Universidade de São Paulo. Realizando aqui uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo comprido, castanho, liso, meio ondulado, uso óculos de grau. Estou com a roupa branca e ao fundo do ambiente tem uma parede de cor vinho. Antes também de mais nada, eu queria agradecer e parabenizar o CEPEC pela iniciativa de realizar este curso, né, um curso com um conhecimento tão refinado e feito de forma acessível e democrática. É uma grande honra prestar homenagem, falar da obra do professor Juarez Tavares, que com certeza ocupa um papel fundamental no direito penal brasileiro, sobretudo na construção de uma teoria crítica e fundamentada do delito. Bom, vamos lá. O ponto que me coube hoje foi tratar das espécies de erro e do objeto do erro, né, mais propriamente do erro de proibição. Eu vou pedir uma breve licença para fazer uma retomada rápida de alguns conceitos da teoria até aqui vistos, mas apenas com o intuito unicamente de nos situarmos dentro da teoria do delito do professor Juarez Tavares. A primeira observação, e é o pressuposto de todo esse estudo, já foi reiteradamente dito aqui no curso, mas é preciso sempre ter em mente enquanto um norte interpretativo, um norte epistêmico e hermenêutico no estudo de todos os elementos da teoria do delito, que é o objetivo dessa teoria, que é sempre conter o poder punitivo. Então, a teoria do delito, na medida em que ela limita o poder punitivo, ela o legitima. Então, toda análise vai permear por conta dessa lógica restritiva. É um juízo de limitação do poder punitivo. Nós vimos, então, o conceito de delito, né, que o professor Juarez traz uma abordagem bifásica, de forma diferente da doutrina tradicional, que traz o conceito analítico de crime dividido de forma tripartite. O professor Juarez, ele engloba a tipicidade e a antijuridicidade num único conceito, que é o conceito de injusto penal. Então, ele analisou o injusto, a gente já viu o injusto penal nos crimes dolosos, culposos e omissivos, e agora vamos analisar o segundo elemento dessa abordagem bifásica, que é a culpabilidade. Vimos, então, que a culpabilidade também ela funciona como um último degrau de contenção do poder punitivo. É um elemento de contenção que se pode considerar, que se pode estabelecer que mesmo que alguém seja considerado uma pessoa deliberativa e tenha praticado um injusto penal, ou seja, cumprir os requisitos ali da tipicidade e da antijuridicidade, é possível que seja excluído das consequências jurídicas do crime através da análise deste elemento. Assim, a gente entrou no capítulo, que é o capítulo da culpabilidade dos crimes comissivos dolosos, estabelecendo alguns requisitos para essa culpabilidade. Vimos a capacidade de culpabilidade, o primeiro deles, que funcionando ali como um juízo político, de compreensão, de entendimento e autodeterminação do sujeito, sempre em face das suas limitações e peculiaridades. E estamos agora vendo o segundo elemento da culpabilidade, que é a consciência potencial do injusto. Depois vamos ver a exigibilidade de conduta conforme a norma e a noção de responsabilidade. Então, a culpabilidade, dentro desses elementos, deve se estabelecer como um objetivo metodológico a sua compreensão enquanto um juízo de limitação e não enquanto um juízo de reprovação. Dito isso, é possível fazer uma flexibilidade, né, uma maleabilidade entre os requisitos da culpabilidade, se for tanto para atender o fim restritivo, um fim limitador do poder punitivo, quanto para atender às peculiaridades do sujeito. As mesmas observações que foi dito lá quando foi estudado o conceito também de injusto penal. Mas então vamos lá. Qual é a primeira relação entre culpabilidade, consciência potencial do injusto e o erro de proibição? Está resumido na primeira frase logo do capítulo, que foi dito também na aula passada pelo professor Patrick.
não haverá culpabilidade quando o agente não puder compreender a ilicitude da conduta. E quando o agente não puder compreender a ilicitude da conduta, ele está incidindo em um erro de proibição, que pode ter mais de uma modalidade, como a gente vai ver aqui, certo? É basicamente essa relação que historicamente foi criada até para frear ou impedir um, um, uma responsabilidade, um intuito, um impulso de uma responsabilidade objetiva do sujeito. Então, na aula passada vimos o esforço histórico e doutrinário que deu origem às duas teorias da culpabilidade que estão imersas na solução legal brasileira, que é a teoria extrema da culpabilidade e a teoria limitada. É a teoria extrema oriunda lá do finalismo, que retirou o dolo da culpabilidade e incluiu nesta um elemento autônomo, um elemento normativo autônomo, que seria o potencial consciência do injusto, e a teoria limitada da culpabilidade, oriunda dos partidários da teoria social da ação, que também retira o dolo da culpabilidade, mas que diferencia-se da teoria extrema a partir das consequências do erro, né? E, para tanto, ela distingue entre o erro com relação às normas proibitivas e as normas permissivas, sendo que a consequência também varia de acordo com cada uma delas. Essas duas teorias têm previsão legal na doutrina, na legislação brasileira. Vamos adentrar, então, propriamente as espécies de erro. O primeiro erro, mais clássico também de todos, é o erro de proibição direta, que é aquele que incide diretamente sobre a norma proibitiva. É o erro de proibição que impede o caráter e a vultuosidade da ilicitude, sem afetar, por óbvio, o conhecimento dos demais elementos do tipo objetivo. Essa modalidade de erro, ela é regida pela teoria extrema da culpabilidade e, portanto, ela tem como consequência que, se o erro for inevitável, exclui-se a culpabilidade. Se o erro for evitável, atenua-se a pena de 1/6 a 1/3, né? Segundo aí a nossa previsão legal, contida no artigo 21 do Código Penal. Vamos ilustrar aqui uns exemplos para poder ficar um pouco mais claro. O erro de proibição direta, o clássico exemplo, até de uma forma jocosa que se traz em quase todos os manuais, é aquele turista que não conhece da proibição de consumo de drogas em determinado país e vai até determinado país e consome essas substâncias como se permitido fosse. Zaffaroni aqui traz, inclusive, os dois exemplos, tanto de um holandês, né, que fuma maconha num café em Copacabana, no Rio de Janeiro, como o mesmo holandês que fuma maconha no navio mercante holandês que acabou de desatracar do Rio de Janeiro, né? Então, ele supõe estar-se fora do território brasileiro, quando, na verdade, ainda não está, e, portanto, a conduta naquele local ainda é proibida, mesmo que não tenha essa consciência. Outros exemplos que a gente pode citar é a prática de bigamia em uma cultura em que não é permitida, uma pessoa que doa órgão em troca de dinheiro, sem saber que a comercialização de órgãos é crime, um comércio de animais silvestres sem conhecimento da proibição, o uso de moeda estrangeira falsificada sem saber que o mero uso já constitui também um fato típico, um comerciante que vende um remédio sem autorização, sem saber que precisa dessa licença. Então, esses são os exemplos de erro de proibição direto. A segunda modalidade que o professor traz é o erro de tipo permissivo. Aquele se diferencia do erro de proibição direto, uma vez que o sujeito conhece o caráter vedado, né, o caráter de proibição daquela norma, mas ele supõe uma situação de fato que, se existisse, iria abarcar uma causa de justificação, ou seja, iria tornar lícita a sua ação, né? Seja essa causa um estado de necessidade, uma legítima defesa, o exercício regular do direito ou o estrito cumprimento do dever legal. Ou seja, uma pessoa pensa que pode agir porque supõe uma situação que a ordem jurídica assim lhe autoriza. É o clássico exemplo da legítima defesa putativa, que é o mais palpável, né? Uma pessoa que ao caminhar à noite numa rua deserta, vê o indivíduo se aproximando rapidamente, e com a mão no casaco, ou então faz um indício que vai tirar um objeto da cintura,
acredita que vai ser assaltada e atira contra essa pessoa. Um exemplo de uma legítima defesa putativa. Ou então, um segurança que vê uma pessoa correndo para fora de uma loja, imagina ter acabado de acontecer um furto ou um roubo, e a imobiliza com força, sendo que, na verdade, era apenas um cliente saindo apressado. Também um outro exemplo, um técnico de eletrônico que coloca uma placa na sua oficina de que os itens não recolhidos em até 60 dias após o conserto serão vendidos, e vende a TV de um cliente relapso que deixou lá há 4 meses. Então, ele sabe que vender um bem que não lhe pertence é uma conduta proibida, mas ele imagina que naquela situação há uma causa de justificação que lhe abarque. Essa teoria, esse erro de tipo permissivo, ele, desde a reforma de 84, ele está previsto no Código Penal brasileiro, aplicando-se a teoria limitada da culpabilidade, ou seja, tem uma consequência distinta da do erro de proibição direta. Consequência, nesse caso, é se o erro for inevitável, exclui totalmente a culpabilidade, e se o erro for evitável, a gente viu que no erro de proibição direta atenua a pena, mas nesse caso, se evitável, exclui a culpabilidade dolosa, mas permite o reconhecimento da culpabilidade culposa, se assim houver previsão legal para tal fato, né? Se houver previsão legal de um crime culposo para tal fato. E essa previsão está contida no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Bom, terceira modalidade de erro, trazida pelo professor Juarez aqui nesse tópico, é o erro de permissão, ou um erro de proibição indireta. Nesse caso, o agente, ele supõe estar autorizado a agir de acordo com uma causa de justificação não reconhecida, ou ele incide em erro quanto aos limites de uma causa de justificação reconhecida. Vamos dar um exemplo logo para ficar mais claro. O agente supõe agir com base em uma causa de justificação não reconhecida. Uma pessoa que acredita estar autorizada a corrigir filhos alheios. Ele vê uma situação ali de uma criança com um tio e acredita que pode intervir ou aplicando um castigo físico ou um tratamento degradante com fins corretivos. É uma causa de justificação que não é reconhecida pelo ordenamento brasileiro. Ou então, uma pessoa que ultrapassa os limites de uma causa de justificação reconhecida. O exemplo de uma legítima defesa que ultrapassa aqueles meios moderados, né, e a finalidade de conter aquela situação de risco. Então, uma pessoa que acredita que tem o direito de matar uma pessoa que acabou de lhe assaltar, mesmo estando ela já rendida, mesmo os bens estando apreendidos. Visivelmente, houve aí um excesso na legítima defesa que pode incorrer no erro de permissão. Esse erro de permissão, o professor Juarez também entende que não há óbice de se aplicar em relação às causas exculpantes, né, ou então aos limites das causas de exculpação. Seriam elas as coação moral irresistível, obediência hierárquica, o estado de necessidade exculpante. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Digamos que um sujeito acredita que está sob um efeito de uma coação moral irresistível e atua nessa crença, sendo que, na verdade, ali foi uma falha de comunicação, uma falha de interpretação entre os sujeitos. Ou então, alguém que erra quanto à extensão da ordem de um superior hierárquico. Nesses casos também pode-se incidir o erro de permissão. Ao erro de permissão, aplica-se a teoria extrema da culpabilidade. Logo, aplicam-se as regras do erro de proibição direta, quais sejam: se o erro for inevitável, exclui a culpabilidade, e se for evitável, atenua a pena de 1/6 a 1/3. Então, vamos dar mais aqui alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. É o caso de um policial que acredita poder torturar para obter uma confissão. Um pai que aplica castigos físicos severos no filho, achando que tem esse direito, né? Um segurança de shopping
que mantém um suspeito amarrado por horas antes mesmo de chamar a polícia. São exemplos dessa modalidade. Note-se que, em relação às causas de justificação, a legislação brasileira ela dá um tratamento diferenciado se o erro incide em relação à existência, à constituição daquela causa, né, a situação fática ali que reconheceria uma causa de justificação, ou se o erro incide sobre os limites, sobre a extensão dessa causa. E num caso, aplica-se a teoria extrema, no outro, a teoria limitada. Em relação às causas de exculpação, já todos se aplicam à teoria extrema, que seria o erro de permissão, e aplicariam as regras do erro de proibição direto, certo? Bom, tá. Essas são as três modalidades principais, né, as espécies do erro previstas aqui na nossa obra em análise. Mas aí vocês podem perguntar, o que é que então, já que a consequência varia de acordo com a evitabilidade ou inevitabilidade do erro, qual é o parâmetro, o que é que seria essa evitabilidade do erro? Primeiro, tem um tópico aqui específico no livro, então vai ser melhor abordado no nosso curso também mais à frente. Mas é preciso fazer aqui algumas ressalvas. Primeiro que, legalmente, a norma penal ela não indica os critérios para se determinar a evitabilidade do erro ou não, né? Ela apenas diz o seguinte, abre aspas, considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude ou quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, quando ele opera sem essa consciência, quando lhe era possível, naquelas circunstâncias, ter ou atingi-la. Segundo o autor, se trata, obviamente, essa definição é completamente retórica. Ela diz, mas não diz nada. E acaba por gerar uma terrível instabilidade jurídica no sistema, né? Em qualquer modalidade, o fato é que em qualquer modalidade, a noção da evitabilidade deve ser medida na extensão da segunda capacidade individual do autor e não de um suposto homem médio, né? É o que o professor traz. Esse critério do homem médio, infelizmente ainda usado em muitas doutrinas, é um critério que o próprio Juarez trouxe na nossa aula inaugural, um critério puramente burguês, que se trata apenas de uma ficção, né? Um critério meramente retórico, imaginário, que, como todo critério imaginário, acaba por dar um imenso poder ao julgador de interpretá-lo e de aferir conforme as suas próprias determinações sociohistóricas e não do indivíduo, né? Então, essa ressalva que o próprio Juarez faz aqui no livro, na sua aula inaugural, é de que é preciso se extinguir o quanto antes da utilização desse critério, que ele vem funcionando, algumas vezes, como um recorte teórico, um suporte a umas lacunas, tanto do crime culposo, quanto da evitabilidade do erro, quanto, por exemplo, da exigibilidade de conduta diversa, sendo que nada mais é do que uma ficção imaginária que se dissocia do homem concreto, encontrado em função ali das suas próprias peculiaridades e dentro de uma realidade com todas as suas contingências e contrariedades. Então, essa ressalva, na minha opinião, ela está muito conectada com uma das maiores contribuições da obra do professor Juarez, que é essa constante preocupação em humanizar o direito penal e não colocar a realidade subordinada à dogmática penal, mas sim a dogmática que deve servir à realidade. A realidade esta não interpretada de forma hipotética, uniforme, homogênea, mas sim interpretada dentre todas as suas contingências e contrariedades e sempre tendo em vista o sujeito e suas peculiaridades, né? Essa preocupação a gente já viu aqui em diversos conceitos também trazido pelo professor, como a pessoa deliberativa, a lógica paraconsciente, e agora também cabe essa ressalva na evitabilidade do erro, porque é até intuitivo a gente, de forma crítica, pensar que um exemplo da legítima defesa putativa que eu acabei de dar, a pessoa que numa rua deserta, tarde da noite, vem andando e faz uma menção de tirar algo da cintura.
depende, a própria situação de risco depende do local onde está acontecendo, de quem é essa pessoa, né? Qual é o temor velado ali que se esconde de forma acrítica para se colocar essa situação como uniformemente uma situação que geraria uma situação de risco quanto a permitir uma causa de justificação. Então, feito essa ressalva, também a gente parte para o último tópico, que é o objeto do erro. Então, no que o erro de proibição incidiria? As três primeiras modalidades, nós já vimos que incidiu sobre a norma proibitiva, a existência ou não de uma causa de justificação, e na terceira modalidade, sobre os limites dessa causa de justificação, ou uma causa de justificação não reconhecida no sistema, ou então causas de exculpação e os limites dessas causas de exculpação. Agora nós vamos ver outros exemplos de erro de proibição que têm objetos um pouco mais controversos. O primeiro tipo de erro de proibição que o professor traz é o erro de subsunção, ou seja, é um erro que se refere à falsa interpretação acerca dos elementos do tipo, podendo seu objeto estar referenciando uma característica descritiva ou normativa, sendo que aqui a diferenciação entre descritiva e normativa é meramente acadêmica, porque no final das contas perpassa por um juízo de valor daquele que está interpretando. Refere-se, então, o erro de subsunção é um erro de interpretação jurídica pelo agente, que ele reconhece a existência da norma penal, então ele conhece a norma, conhece a proibição, mas faz uma aplicação errada dessa norma em relação à conduta fática ali, que, em tese, se amoldaria e ele, por uma interpretação equivocada, acredita que não se subsume a norma penal em comenta, né? Um exemplo, vamos lá. Um agente que entende que os cabelos não se incluem na integridade corporal, protegida ali pelo artigo 129. Então, ele sabe que o crime de lesionar alguém é um crime, né, que a lesão é punida pelo ordenamento, sabe do conceito de integridade corporal, mas por um erro na interpretação jurídica desse elemento descritivo, ele entende que os cabelos não estão ali inclusos nesse elemento. Então, ele acredita que ele pode cortar o cabelo de uma pessoa sem incidir em uma norma proibida, sem realizar uma conduta vedada. Né? Esse é um erro de subsunção. É preciso ter muito cuidado só, porque o erro de subsunção, algumas vezes, tem uma linha muito tênue entre o erro em relação aos elementos normativos do tipo, né? O erro de tipo. Então, enquanto o erro de subsunção ele tem mais relação com a definição jurídica do objeto, o erro de tipo ele tem uma relação maior com a constituição do objeto em si, né? Se o agente, por exemplo, vamos lá, se o agente desconhece ou conhece falsamente a constituição de um elemento descritivo ou elemento normativo, conforme a sua percepção de realidade, ele está atuando espero que vocês estejam falando comigo, erro de tipo. Já se ao apreciar esse elemento, na interpretação desse elemento descritivo ou elemento normativo, ele se colocar falsamente em confronto com a norma, ele atuará em erros de subsunção. Vamos aqui dar um exemplo para poder ver se ficar um pouco mais claro. O exemplo dado pelo professor Juarez Tavares, um crime do artigo 305 do Código Penal. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. Então, se o agente destrói um recibo, acreditando se tratar de um papel sem importância, ele está ali incidindo em um erro quanto à constituição do objeto. Né? Ele está entendendo o que aquele papel, aquele objeto ali, ele incidiu em um erro quanto à sua natureza. Nesse caso, ele incidiria em um erro de tipo. Mas se por acaso o agente ele já sabe que se trata de um documento público ou particular, mas ele sabe também da proibição, mas ele julga que esse crime não se aplicaria no caso em concreto, tendo em vista que, com base na sua interpretação, segundo a sua avaliação, aquele documento, por não
indicar a pessoa do emissor, não estaria preenchendo os requisitos normativos daquela norma. Então, aqui, o seu erro ele já incide sobre a própria definição jurídica do objeto, que ele entendeu ter um requisito indispensável quando não era necessário. Aí já incide um erro de subsunção, que é uma modalidade do erro de proibição, logo sem, obviamente, a exclusão do dolo. Um exemplo até parecido com o que o professor nos trouxe na aula inaugural. Um agente que transporta um xarope para tosse. Ele comprou esse xarope numa farmácia oficial e ele não sabe que nele contém uma substância proibida. Nesse caso, o erro quanto à constituição do objeto, o próprio objeto, assim, ele está com uma falsa percepção da realidade enquanto ao objeto. Trata-se de um erro de tipo. Já se ele sabe da substância, sabe da proibição, mas acredita pela sua própria avaliação que aquela substância não causa dependência, logo não configura ali uma conduta vedada, uma conduta proibida pelo ordenamento. Aí ele está incorrendo em um erro de proibição. Esse foi o primeiro exemplo de uma outra espécie, né, de objeto de que pode incidir o erro de proibição. Há também uma discussão, que há muita doutrina já trava, sobre se o erro abarca somente a proibição ou se abrangeria também a punibilidade penal da conduta. Primeiro que o professor chama a atenção, o professor Juarez, ele chama a atenção para o seguinte fato. Em conformidade com o sistema penal brasileiro, não basta saber se um fato era ilícito ou não. É preciso ter consciência que aquele fato era um delito e, como delito, teria suas consequências, né, já que está associado a uma grave punibilidade. Então, essa grave punibilidade, segundo o autor, ele geraria, inclusive no agente, um desconforto qualitativo, sem falar nos efeitos afetivos da pena, que poderia pautar a sua conduta. Então, é diferente, nesse caso, para essa vertente, né, para essa sustentação, é diferente se o agente acha que tal fato é um ilícito civil ou um ilícito administrativo. É diferente de quando ele sabe que é um ilícito penal, né? Mesmo que a diferença entre um ilícito civil e um ilícito penal seja uma questão de grau, há uma diferença aí na sua consequência, né? Porque o ilícito penal imprime uma punibilidade muito mais grave, logo um desconforto qualitativo muito mais grave. Eu entendo perfeitamente razoável se compreender que uma pessoa modula a sua ação, pode modular a sua ação de forma diferente, caso saiba que aquela conduta, ainda que ilícita, se trata de um ilícito no âmbito administrativo ou um ilícito no âmbito penal, né? Se uma pessoa ali está dirigindo com uma carteira vencida, ela pode até estar assumindo o risco de pagar uma multa, de perder pontos na carteira, se ele sabe que é um ilícito administrativo ou tem como saber que é um ilícito administrativo. Mas se ela não tem esse conhecimento, que também se trata de um ilícito penal, ela não está ali assumindo um risco de poder passar por todo o processo estigmatizador do processo penal, poder ter uma anotação, poder ter uma reincidência, enfim, é passível que sejam condutas diferentes a partir de conhecimentos também diferentes. É por isso que o professor Juarez Tavares, ele entende que é imperioso também que o erro de proibição, abarque necessariamente a punibilidade penal da conduta. Vamos fazer aqui uma ressalva que a doutrina tradicional, ela entende que abarca somente a proibição, certo? O professor, ele traz até vamos chamar uma terceira via, a posição de Newman, que, por outro lado, entende que incide em erro aquele que não sabe que sua conduta é passível de pena. Então, seja ela uma pena penal ou uma sanção civil ou uma sanção penal. Então, embora Newman não acolha essa consciência potencial da punibilidade do fato, ele se funda na ideia de que há uma diferença substancial, você saber que há uma correção jurídica para aquele fato, né? Então, ele diferencia ali, ó,
ter uma correção jurídica da punibilidade. Então, a exigência é que o cidadão se oriente em conformidade com a norma como fundamento da culpabilidade, mas só sendo possível se a sua consciência se também incorporada a consciência de que a sua conduta é juridicamente sancionada. Bom, esse foi o ponto da punibilidade. Lembrando aqui que, segundo o professor Juarez Tavares, ele entende que o erro de proibição teria por objeto tanto a norma criminalizadora, como a gente já viu, quanto a punibilidade da conduta, sim. Né? A pessoa deve saber que tem uma consciência ali de punibilidade penal daquela conduta. Uma outra questão controvertida é se incide o erro em relação às condições objetivas de punibilidade ou sobre uma causa de extinção de pena. Para a doutrina tradicional, via de regra, esse erro também seria irrelevante. Mas o professor Juarez, ele discorda e ele traz algo que a própria doutrina até admite nessas hipóteses, que é quando a condição objetiva de punibilidade se situa no âmbito de abrangência da própria proibição. Então, nesse caso, nada se diferenciaria dos fundamentos da culpabilidade, podendo incidir perfeitamente os casos de erro de proibição. Vamos lá, que um exemplo aqui fica mais claro. Existe o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Este crime, o injusto penal, ele só existe, então existe uma condição objetiva ali de punibilidade se houver ao menos um resultado de lesão grave, né? Então essas são as condições sem as quais essa conduta passa a não ter significação nenhuma para o direito penal. Então, há ali uma intensidade do dolo, uma intensidade da lesão que está diretamente vinculada à própria norma incriminadora. Né? Se um sujeito, nesse caso, ele compreende ali que é uma conduta proibida, mas entende que só haverá sanção penal se houver a morte da pessoa, da vítima, né, da pessoa que cometeu o suicídio, não sabe, desconhecendo que também haverá a sanção caso haja uma lesão grave, ele aí também pode incidir, é natural que incida em um erro de proibição. Um erro quanto a esses dados constitui um verdadeiro erro de proibição, porque afeta a própria compreensão de que o fato vai receber ou não uma sanção da ordem jurídica. O mesmo vale para o erro sobre as causas de exclusão ou extinção de pena. O erro sobre a extensão dessas causas de exclusão e extinção constitui também um verdadeiro erro de proibição. Vamos lá trazer um exemplo que também fica mais palpável para a gente entender aqui essa hipótese. Nos crimes patrimoniais, o exemplo trazido aqui pelo professor, do crime de favorecimento pessoal. Existe uma previsão legal de que a punibilidade nesses crimes deixa de existir se o agente for ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, né, da vítima. Então, se por acaso o agente atua incidido em erro quanto à extensão, quanto à abrangência dessa limitação da punibilidade, ele acredita que é isento também de pena a madrasta, um enteado, um primo. Nesse caso, há um erro de proibição, né? Só não haveria esse erro de proibição em relação a essa causa de exclusão ou causa de extinção de pena se for um erro em relação a condições meramente procedimentais. Então, vinculado a uma representação da vítima ou a uma requisição do ministro da Justiça. Nesses casos, o erro em relação à limitação ou à extensão dessas causas não tem relevância penal, né? Não incide em erro de proibição, porque não afeta, obviamente, o fundamento do injusto. Menciona-se também, já encaminhando aqui para o fim, o erro sobre a jurisprudência controvertida acerca de uma norma proibitiva ainda em vigência. Então, para o professor Juarez Tavares, também é possível que a própria jurisprudência controvertida de uma norma em vigor seja objeto de um erro de proibição. Como assim? Existe uma norma proibitiva, o sujeito tem conhecimento dessa proibição, logo não há nem o que se falar
de um erro inevitável, né, já que se parte do pressuposto que ele já conhece essa norma proibitiva, mas, por meio de uma decisão judicial, essa norma ela é limitada, né? Ela tem ali o exemplo clássico o exemplo do aborto. O aborto é tipificado na nossa legislação, mas o STF, por meio de uma decisão, disse que o aborto que não constitui aborto punível se for um caso de feto anencefalo. Se houver ali um erro, enquanto há uma jurisprudência ali controvertida em relação a esta limitação colocada por meio de uma decisão judicial a uma norma proibitiva que já se conhece, já está em vigência, ali também incide um erro de proibição, né? Por isso, pode-se aplicar as regras por uma analogia, o erro de proibição, porque se fala por analogia, porque não há que se falar os parâmetros do erro de proibição, de inevitabilidade e evitabilidade, né? Aqui ele chama de um erro de proibição condicionado, cujos parâmetros não podem mais se orientar por esse mesmo critério, mas por analogia é possível que se entenda ali que se aplique as regras do erro de proibição e logo, se inevitável, exclui a culpabilidade, se evitável, atenua a pena. Por fim, já fechando, incide erro também sobre outro erro. É o caso do duplo erro. Digamos, então, que um agente incide em erro, tem uma crença equivocada na existência de uma causa de justificação, ali que a gente estudou ser um erro de tipo permissivo, uma legítima defesa putativa, e, ao mesmo tempo, ele incide em erro quanto aos limites dessa causa de justificação. Então, aquela legítima defesa putativa, ele acaba por se exceder depois, né? Ele imagina uma situação que, se existisse, poderia agir em legítima defesa, uma pessoa aí vai lá, aquela situação que ele acha que vai ser assaltado, uma pessoa tenta abrir a porta do carro e ele acha que vai ser assaltado, enquanto que, na verdade, ela só tinha se enganado com o carro, mas na medida em que ele age em legítima defesa, ele se excede. Então, ele sai do carro e mesmo a pessoa lá rendida ou explicando que foi um erro, ele atira ou ele continua a agredi-la. Então, ele se excedeu ali na extensão da sua causa de justificação, ainda que putativa. Nesses casos, a doutrina tem aplicado a regra do erro de permissão, o erro de proibição, se é aquela regrinha que a gente já viu também inúmeras vezes. Vou repetir. Se inevitável, exclui a culpabilidade. Se evitável, atenua a pena. Por quê? Se o primeiro erro, na crença da justificação, é um erro de tipo permissivo, né, aplicaria ali a teoria limitada da culpabilidade, o segundo erro já se trata de um erro de permissão, ou um erro de proibição indireta, que é quanto aos limites da causa de justificação. Então, o que a doutrina fala é que esse erro de permissão, esse erro de proibição, eles se sobrepõem e se aplicam as mesmas regras que se aplicam a este aqui, que seriam as regras do erro de proibição direta, que é esse aí que a gente acabou de ver. Então, nesse exemplo aí que eu dei, o excesso na legítima defesa, ainda que putativa, exclui o erro de tipo permissivo e faz aplicar as regras do erro de proibição direta. Então, basicamente, foram esses os tópicos que eu fiquei encarregada nessa aula. Eu sei que é um assunto que algumas vezes dá uma confundida, mas é importante a gente, para chegar nesse assunto, é imprescindível todo o esforço histórico, doutrinário, teórico, que o professor Juarez Tavares faz com excelência e maestria para poder a gente entender os fundamentos dessa existência do erro, da teoria do erro, e também o objetivo, né? Sempre com o intuito ali de limitar o poder punitivo e de atender às condições sócio-históricas do indivíduo que nós estamos tratando, porque esse é um assunto que é onde a teoria mais se vincula à prática. Então, é preciso compreender muito a sua essência para poder, na vida real lá fora, tirando esses exemplos aqui de livro, a gente poder também entender as diversas possibilidades de ausência da potencial consciência do injusto. Então, agradeço a todos aqui e espero que estejam aproveitando o curso do CEPEC. Obrigada. É muito conhecida uma citação do escritor norte-americano Hemingway,
sobre o fato de que quem está do nosso lado nas trincheiras é mais importante do que a própria guerra. Eu conheci o professor Juarez Tavares quando eu fiz meu concurso para a Justiça Federal. Ele integrou a minha banca, teve uma participação muito importante na minha vida, participando da minha banca de concurso, e posteriormente, logo depois, eu ingressei na Unirio como professora de Direito Processual Penal, e nessa ocasião o professor Juarez dava aulas na Unirio de Direito Penal. Eu sempre admirei profundamente a sua atividade, a sua postura extremamente comprometida com os direitos humanos, com os limites que devem ser impostos ao Estado punitivo, e seu compromisso, então, com a democracia e com a garantia de direitos, mesmo quando ele atuava no Ministério Público Federal, como procurador da República, como procurador regional da República, e também como professor, como doutrinador, com seus escritos que colaboram efetivamente, decisivamente, com a construção de um direito penal e processual penal democrático no nosso país. Então, eu cumprimento o professor Juarez Tavares e digo sempre, reafirmo da minha admiração e do meu agradecimento por compartilhar da sua amizade. Parabéns, professor Juarez, por essa homenagem. Você merece todas as homenagens.